na segunda aula nossa sobre leis de Newton. A gente vai falar da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, que fala sobre a força. Tá? Na aula passada a gente falou da lei da inércia e a gente entendeu que a inércia é quando não tem forças agindo nesse corpo. Certo? Agora é diferente, a gente vai falar de quando essas forças estão agindo, o que acontece. Quando eu tenho uma força agindo no corpo, pessoal, o que acontece é o seguinte: quanto maior a força aplicada nesse corpo, maior vai ser a aceleração desse corpo. Então, se não tem força, não tem aceleração, então é um movimento retilíneo uniforme, porque não tem aceleração, tem que ser uniforme. Agora, se eu tenho uma força sendo aplicada, eu tenho uma aceleração na mesma intensidade. Quanto maior a força eu aplico, mais aceleração eu dou a esse corpo. Imagina que eu estou empurrando um carro. Se eu estiver empurrando esse carro, quanto mais força eu aplicar, maior vai ser a velocidade, a variação da velocidade desse carro e mais aceleração ele vai ter. Então, nesse caso é isso. Independente da massa desse carro. Então, vamos supor que esse carro tem uma massa de 1 tonelada. Né? A massa dele ali de 1 tonelada, quanto mais força eu aplicar, mais aceleração ele vai ter. Quanto menos força eu aplicar, menos aceleração ele vai ter. É isso que diz a segunda lei de Newton. Ele fala que força é igual a massa do corpo vezes a aceleração dada. E aí tem algumas coisas importantes, tá? Essa força, a unidade de medida de força em física é o Newton, tá? Esse Nzinho. Então, quando a gente fala assim, foi aplicada uma força de quanto? Uma força de 50 newtons. Uma força de 37 newtons. É assim que a gente calcula a força. A massa é dada em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Esse aqui é o sistema internacional de medida, tá? Pode ser que tenha algum problema que vai te dar a massa em gramas, aí você precisa transformar para quilogramas. E pode ser que ele te dê aceleração em quilômetros por hora ao quadrado, ou em centímetros por segundo ao quadrado, mas aí você tem que transformar em metros por segundo em quilograma, tá bom? Para resolver esses exercícios. Algumas coisas importantes. A segunda lei de Newton, ela traz algumas questões que são conceituais e algumas questões que são de aplicação de cálculo. Então, diferente da lei da inércia, que é só conceito, aqui a gente tem as duas coisas. A gente tem o conceito e tem cálculos para serem resolvidos na segunda lei de Newton. Então, alguns conceitos importantes é o seguinte, ó. Primeiro, o efeito da aceleração, ou o efeito da força é proporcional o efeito da força é produzir aceleração. Ou seja, se eu não tiver força, eu não tenho aceleração. Tá? Então, para ter força, quando eu coloco força, à medida que eu coloquei uma força no objeto, aquilo ali tem uma aceleração acontecendo. Tá? Diferente de um objeto se movendo no espaço, como a gente comentou na aula passada. Então, eu dei um empurrão no objeto e não tem nenhuma força agindo sobre ele. Ele vai em um movimento uniforme, tá? Um movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, não tem aceleração, porque não tem mais nenhuma força agindo ali. Mas se naquele momento tiver uma força agindo, ali tem aceleração. Segundo, a força é uma grandeza vetorial. O que significa dizer que a força é uma grandeza vetorial? É que ela tem sentido e direção. Então, não basta eu dizer que eu estou aplicando uma força na horizontal. Imagine que eu tenho uma reta, né, representando o solo, e aí eu tenho um bonequinho empurrando um carro. Não basta eu dizer que eu estou aplicando uma força horizontal. Eu preciso dizer se essa força horizontal é no sentido positivo ou no sentido negativo, ou então se é uma força para a direita ou para a esquerda. Então, dizer que uma grandeza é vetorial, eu tenho que dizer o seguinte, que essa grandeza ela tem que ter sentido e direção. Então, se eu estiver apontando ela 90 graus, ou sei lá, 45 graus com relação à base, é uma força de 45 graus com relação à base. Tudo bem, mas é com direção para cima ou direção para baixo. Então, além de eu dizer a direção da minha seta, eu tenho que dizer o sentido, se é esquerda ou direita. Tá bom? Isso quer dizer grandeza vetorial. Terceiro, a força resultante, F, e a aceleração A, tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o que seria a força resultante? Imagine o seguinte, nós estamos empurrando o carro, só que eu estou empurrando nesse sentido, eu estou pegando no canto de trás do carro aqui, você está pegando no canto de trás do carro lá. Eu estou aplicando uma força, não necessariamente na direção, empurrando o carro para frente, mas um pouquinho torto, eu estou aplicando uma força nessa direção um pouco para lá, enquanto você aplica uma força no sentido espelhado do meu, nessa direção contrária. Então a soma dessas duas forças, ou então pode ser os dois empurrando para lá, né? A resultante dessas forças é a mesma direção da aceleração. Então, se essa força resultante, somando todas as forças que estão aplicadas, que é a força resultante, tiver uma direção naquele sentido, a aceleração também vai ter
uma direção para aquele sentido. Se ela tiver um sentido 90 graus para a esquerda, a aceleração também vai ter um 90 graus para a esquerda. Ou seja, importante isso, essa é a parte conceitual, pessoal. O sentido da força é o mesmo, o sentido da força resultante, cuidado. O sentido da força resultante é o mesmo sentido da aceleração. Isso é importante, que tem vários exercícios que cobram só isso. Quarto, se a força resultante é nula, ou seja, ninguém está aplicando força ali, a aceleração também é nula, então não tem aceleração, isso é tranquilo. Nesse caso, o corpo ele está em repouso ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Então, se não tem aceleração, se não tem força, não tem aceleração. Se não tem aceleração, não tem nenhuma força agindo sobre esse corpo. É o caso que a gente comentou na aula passada. Ou esse corpo está no espaço se deslocando infinitamente em movimento retilíneo uniforme, ou ele está parado em algum lugar sem nenhuma força agindo sobre ele. Tá bom? É muito importante isso, porque tem exercício que cobra assim, um corpo não tem aceleração, ele está em movimento, correto? Pode ser movimento retilíneo uniforme, tá? Porque às vezes você fala, não tem aceleração, então ele está parado. Não, se ele não tem aceleração, ele pode estar em movimento, assim como ele pode estar parado. Mas se ele estiver em movimento, é movimento retilíneo uniforme, obrigatoriamente tem que ser uniforme. E aí a gente vai para um exercício aqui para aplicar isso aí. Imagina o seguinte, vamos aplicar agora a parte de cálculo, né? Força igual a massa vezes aceleração. Um corpo de massa de 2 kg tem um movimento retilíneo. Perceba que ele não falou retilíneo uniforme. Se ele falasse uniforme, quer dizer que não existe aceleração. Então ele só falou movimento retilíneo, ele está andando em linha reta. Com aceleração cujo módulo é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é, qual a intensidade das forças que atuam sobre o corpo? A intensidade das forças que atuam é a força resultante. A força resultante é esse Fzinho aqui. Esse F ele é a força resultante. Ele é a soma de todas as forças que estão ali, de várias maneiras, sendo aplicadas no corpo. Então a gente sabe que a força resultante é igual à massa do objeto, massa do corpo, vezes a aceleração. Tá? Essa aceleração e a força tem que estar no mesmo sentido, mas como ele fala que é um módulo, então se ele fala que é um módulo, não importa qual o sentido que é, para esquerda ou para direita. Então a gente pode usar ela. Então a força resultante disso aqui vai ser igual a massa de 2 kg vezes a aceleração de 3 metros por segundo. Esse exercício está bem simples, porque a massa já foi dada em quilogramas e a aceleração já foi dada em metros por segundo. Eu não tive nenhum trabalho de fazer mudança de unidade aqui, tá? Transformar as unidades, converter para alguma coisa. Então isso aqui vai me dar 6P, 6 Newton, porque a força é dada em Newton. Então, ó, um objeto, né, uma massa, um corpo com massa de 2 kg em movimento retilíneo e aceleração de 3 metros por segundo, ele está sendo aplicado uma força de quanto nele? Então imagine que você que está empurrando isso aqui. Quanto é essa força que você está aplicando nele? Eu estou aplicando uma força se ele tem 2 kg e quando está sendo empurrado, ele está se movendo com uma aceleração de 3 metros por segundo, quer dizer que essa força que está sendo aplicada é uma força de 6 Newtons, tá bom? Pessoal, tchau, tchau, um abraço e até mais.